celebrando a esse Jesus, amém? Glória a Deus. Adore com a gente. Celebre. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você se entregou e hoje eu sou livre. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Oh, 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 que traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu. É o Rei da Glória, é o Rei dos Reis, Jesus. Glória a Deus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Declare maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você se entregou e hoje eu sou livre. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Glória a Deus. Aleluia. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, 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 maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você se entregou e hoje eu sou livre. Oh, Jesus, eu canto maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você se entregou e hoje eu sou livre. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Oh, 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 glória a Deus. Como é poderoso, como é maravilhoso saber que nós somos alcançados por essa graça.
Saber que o Senhor derramou sobre nós do seu amor, do seu perdão, dessa graça tremenda e poderosa. Aleluias. Glória a Deus. O amor de Jesus Cristo, perdão do Criador, a cruz não deixa duvidar da paixão do Salvador.
celebrando, adorando aquele que te criou, aquele que me criou, aquele que tem nos abençoado diariamente, aquele que tem derramado das suas bênçãos sobre as nossas vidas e que diariamente tem demonstrado, manifestado o seu amor sobre nós. E é nesse momento que nós estamos aqui, glorificando, adorando, entronizando, assim como os anjos fazem no céu. Nós estamos aqui, nesse momento, declarando que nós glorificamos a esse Deus. E não é somente na UVEC, igreja, mas que Ele seja glorificado, que Ele seja exaltado, que Ele seja celebrado em todos os lugares, sobre as nações, sobre toda essa terra, e aonde existir um Filho de Deus, que esse Filho de Deus abra os seus lábios e glorifique, adore e exalte ao nome santo do Senhor. Aleluia! Te glorificarei, te glorificarei, te glorificarei entre as nações. Glória a Deus, aleluias. Sejam muito bem-vindos, queridos, que a paz esteja com você, que a paz esteja com você que está em casa. Sejam muito bem-vindos ao nosso culto online e ao nosso culto presencial. É muito bom ter você aqui nessa noite, é muito bom ter você conectados também conosco no nosso culto, em nome de Jesus. Queridos, vamos estar passando para os recados da nossa semana. Anote aí para você não esquecer. Terça-feira às 19h30 nós temos culto online. Então fique aí conosco, conectadinho, né? Não vamos esquecer. Bote o celular para despertar. Toda terça-feira às 19h30 culto online. Amém, queridos? Todo sábado também nós temos 2 sessões de culto. A primeira delas às 17h, a segunda às 19h30, né? Nós temos aqui uma ressalva, né? Não mais vai ter os links para as inscrições, então fique aí à vontade, né? É só embarcar no teu carro, na tua bis, na tua bicicleta ou andando mesmo e vir para a casa do nosso Deus maravilhoso e adorar a Ele. Amém, queridos? Passado então os nossos recados, e tem um evento, não vamos esquecer do nosso evento maravilhoso, que é pros jovens, que é pros adolescentes, né? Você que tem aí entre 13 e 17 anos, nós vamos ter nosso primeiro burn, querido, dia 26 às 13h aqui na UVEC.
Então convide aí o seu amigo, convide o seu vizinho, né? Mande já um recado no WhatsApp, já pede para ele anotar essa data para não esquecer. Dia 26, sábado que vem, às 13 horas, primeiro Burn, aqui na UVEC Igreja. Amém, queridos? Então, passados os nossos recados da semana, vamos passar para o momento das contribuições. Você que tem contribuído, né? Quem vem de maneira presencial já sabe que lá na recepção tem o gás do Filácio preparado já para receber sua contribuição. E para quem é adepto à maneira online, nós temos algumas opções. Temos o Pix, temos transferência bancária. Os dados já estão aqui no rodapé para você anotar, para você não esquecer. Todos os meios são práticos, rápidos e seguros, né? Também nós temos o link também que já vai estar aí no terceiro dos comentários para você que é adepto à contribuição via cartão de crédito. Também é só acessar o link também, colocar os dados do cartão e pronto, já fez a sua contribuição via cartão de crédito. Amém, queridos? Vamos orar então para você que contribuiu, para você que também de repente perdeu o seu trabalho, perdeu o seu ganho. Esse é o momento, né, da gente orar, da gente adorar, né, o nosso Deus maravilhoso. Para você de repente, pai de família que está nos assistindo, mãe de família que está sem emprego, né, está sem ganho, este é o momento de você ter a convicção, né, mergulhar realmente nessa graça maravilhosa e acreditar, tá, querido? Acreditar que tudo isso, todas as coisas nosso Jesus já fez, mas que precisamos ter a nossa parte, fazer a nossa parte, ter a convicção e crer. Amém? Então vamos orar, vamos agradecer em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Glória a Deus. Deus tremendo, Deus poderoso, Deus santo, Deus maravilhoso, Deus extraordinário, Deus fiel, Deus justo. Obrigado, Jesus. Oh, Pai, estamos na Tua presença, Senhor, te agradecendo, Pai, por todas as coisas que Tu tens feito e pelas coisas maravilhosas que ainda Tu vais fazer. Oh, Deus, como Tu és maravilhoso, como Tu és bondoso, como Tu és bom o tempo todo. Obrigado, 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 Jesus. Oh, Deus, colocamos na Tua presença a vida do dizimista, a vida do ofertante, Pai, aquele, Senhor, que tem semeado na Tua casa. Que Tu venha repreender o cortador, o migrador e o destruidor da vida destes. Que Tu venha restituir e colocar, Pai, 100 vezes mais em nome de Jesus. Também te pedimos, Pai, por essas vidas, Senhor, de repente, Senhor, por esse pai de família, por essa mãe de família, Senhor, que tem seus filhos muitas vezes, Pai, oh Deus, olhando por seu armarinho e não tem nada, Senhor. Oh Deus, eu te peço, Senhor, oh Deus, coloca no coração destes, Pai, a motivação, Senhor, coloca, Senhor, no coração deste a convicção, Pai, e que eles venham acreditar, Senhor, que eles venham ter essa fé, Senhor, oh Deus, que tudo Tu já fez, mas que basta a gente acreditar, basta a gente ter fé, Senhor, e basta a gente ter motivação, Senhor, em nome de Jesus. Faz a Tua obra tremendamente, poderosamente na vida destes, em nome de Jesus. Te louvamos e te agradecemos por tudo, Pai. Amém, amém e amém. Glória a Deus, queridos. Fique agora com a palavra desta noite, assim como aquela chuva que cai lá fora, cada gota que você não consegue contar, assim vai ser o tamanho das bênçãos de Deus sobre a tua vida. Então mergulhe fundo, queira ser inundado pela presença do nosso Deus, em nome de Jesus. Todo mundo me ouvindo? Se está me ouvindo, diz uhul, uhul. Então está todo mundo me ouvindo. Tudo bem com vocês? Estão tendo um ótimo dia? Tiveram um ótimo sábado? Que bom que você pôde estar aqui com a gente hoje. Que bom que você que está nos assistindo, nos acompanhando em casa, aí debaixo da sua cobertinha. Que bom que você está aí com a gente. É muito, muito, muito bom ter vocês. Cada pessoa que
tanto presencialmente, tanto você que acessa a nossa live. É muito bom e é gratificante a gente ter vocês aqui nesse momento com a gente, porque a igreja não é sobre nós, a igreja não é sobre o que nós fazemos, mas a igreja é sobre Cristo. E a mensagem de Cristo, ela precisa ser compartilhada, a mensagem de Cristo, ela precisa ser levada, e cada pessoa que acessa, a gente não fica feliz porque a pessoa está acessando a Alvec Igreja. A gente fica feliz porque a pessoa está conhecendo e está ouvindo a mensagem de Cristo. Esse é o nosso objetivo, é levar a mensagem de Cristo, não a Alvec Igreja. A Alvec Igreja é apenas uma organização que leva a mensagem de Cristo. Mas o foco é a mensagem de Cristo. Amém? Então eu quero fazer uma oração para a gente começar. Amém? Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos porque nós estamos aqui. Obrigado. Tanto quem está aqui presencialmente, tanto quem está em casa nos acompanhando, Senhor. Que esse momento seja um momento especial, seja um momento onde nós vamos abrir o nosso coração, abrir os nossos ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Que o nosso coração, Pai, nesse momento se torne uma terra boa, onde a palavra de Cristo que nós vamos ouvir venha entrar no nosso coração e venha produzir frutos na nossa vida. Obrigado por tudo, nós te agradecemos. Amém e amém. Amém? Glória a Deus, eu estou com frio, estou até tremendo aqui. Amém, vamos lá. O tema de hoje é uma identidade livre. Uma identidade livre. Hoje nós vamos falar tanto sobre liberdade e sobre identidade. Por isso eu já quis colocar o tema já é uma identidade livre. Porque quando nós entendemos a nossa liberdade, a liberdade que nós temos em Cristo, relacionada, conectada à nossa identidade, nós vamos compreender que a nossa identidade hoje é livres. Hoje eu e você somos livres, certo? E quem sabe você já tem ouvido tanto falar, pregar uma mensagem, um vídeo falando sobre liberdade. Ah, Cristo te libertou. Você já tem ouvido muito isso falar. E aí, às vezes, você se pergunta, mas do quê? Do que Cristo me libertou? Para que Cristo me libertou? Por que Cristo me libertou? O que essa liberdade envolve e se encaixa no meu dia a dia? Uma coisa que eu quero colocar para vocês é algo que eu trago para a minha vida. Eu aprendi e eu trago isso para mim. A Bíblia ela é prática. Ela não é uma teoria. É bom a gente estudar, sim, só que quando a gente estuda e compreende a palavra, a gente percebe que ela é prática. Ela é para o nosso dia a dia. Ela para aquele dia bom, ela serve para aquele dia que é difícil, para aquele dia que é complicadíssimo na nossa vida. Ela serve para o dia de luto, ela serve para o dia de festa. A Bíblia ela é prática. E quando nós ouvimos uma mensagem, essa mensagem precisa ser algo onde nós venhamos colocar na nossa vida. Eu vou ouvir sobre liberdade, tá? Como que eu aplico isso no meu dia a dia? Como que eu coloco isso na minha vida prática? Eu escutei sobre minha nova natureza. Como eu aplico isso no meu dia a dia? Essa é a sacada. Por isso que a gente prega, por isso que a gente está aqui querendo colocar para vocês. Porque a gente quer colocar para vocês na vida prática de vocês. Não apenas ouvir. Ouvir é muito fácil. Ouvir a gente escuta qualquer ladainha. Mas o que nós precisamos colocar na nossa vida prática é, de fato, os ensinamentos e a palavra de Cristo. Amém? E esse já é uma pontuação minha aqui para vocês. Beleza. Liberdade. Eu vou responder 2 perguntas hoje. A primeira pergunta é: do que Cristo nos libertou? Como eu falei, quem sabe você tem ouvido muito falar sobre Cristo te libertou, você é livre, mas do quê? Do que você é livre? Então a gente vamos lá. Romanos capítulo 8, do versículo 1 ao 2, eu vou ler em 2 versões. A primeira versão que eu vou ler vai ser a NVI, e aí depois eu vou ler uma outra versão. Romanos capítulo 8, do 1 ao 2, diz assim:
Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Amém? Eu vou trazer agora em uma outra versão, que é a versão Bíblia Viva, acho que se eu não me engano, essa é a versão aí. Essa versão vai dizer assim: portanto, agora já não há nenhuma condenação para aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Portanto, o poder do Espírito doador da vida, e eu recebo este poder por meio de Jesus Cristo, livrou-me da lei do pecado e da morte. Amém? O que esse versículo quer nos dizer? O que ele tem para nos dizer? Cristo, ele veio nos libertar do pecado. Cristo, ele veio nos libertar de uma vida de condenação, de uma vida de culpa, e ele veio nos libertar da morte eterna. Porque era esse o nosso, esse era o salário. O salário do pecado é a morte, não é a morte você morrer. Aqui, ó. Não, é a morte eterna, você iria morrer eternamente. Esse é uma coisa que Jesus veio nos libertar, dessa morte eterna. Só que ele veio nos libertar do poder do pecado, como a gente acabou de ler. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Cristo veio para nos libertar do pecado e da morte, do poder. E é tão interessante quando a gente vê a palavra do poder do pecado e do poder da morte. O que a palavra poder quer nos dizer? Ele veio nos tirar do pecado, sim, mas ele veio nos livrar do poder, o poder do pecado. O pecado não tem poder sobre nós. A morte eterna não tem mais poder sobre nós. Vocês conseguem entender? Cristo, ele nos libertou do pecado, amém? Mas ele veio nos libertar do poder. O poder não tem mais, o pecado, não tem mais poder sobre mim e você. É o que a gente acabou de ler. Na versão Bíblia Viva, ainda ele usa até a palavra poder. Portanto, o poder do Espírito doador da vida, e eu recebo este poder por meio de Jesus Cristo, livrou-me da lei do pecado e da morte. Agora, nós não estamos mais sobre o poder do pecado, nós estamos sobre o poder do Espírito. Não é mais o pecado que tem domínio sobre nós, mas o Espírito nos domina. Cristo, ele nos libertou dessa vida de pecado. Ele nos libertou dessa vida, dessa morte eterna, dessa vida cheia de culpa, cheia de condenação. Certo? No mesmo versículo que a gente acabou de ler, ele começa dizendo: portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O que quer dizer isso para nós? Que sobre mim e sobre sua vida, quando nós pertencemos a Cristo, não existe mais condenação. Nós não somos mais condenados. Condenados a quê? Condenado à morte eterna. Porque Adão pecou, por causa do pecado de Adão, todos pecamos. Toda a humanidade pecou. Não foi só Adão, não. Adão representava o homem, ele representava a humanidade, então todos pecaram. Cristo, ele nos libertou dessa condenação, ele nos libertou dessa culpa. Ou vai me dizer que quando você comete um pecado, você não sente aquela culpa. Não vem assim o diabo e fala assim: ah, tu fez isso aí. Tu fez isso aqui. Tu fez isso aqui. Tu fez isso aqui. Tu fez isso aqui. É assim que é. Ele vem e te condena. Aí você fala assim: ai, como eu amo Jesus. Aí ele vem na hora: tu ama, mas tu fez isso aqui. Tu não ama nada, seu mentiroso.
É isso que ele faz, esse é o trabalho dele. Incomodar. Só que quando nós entendemos que Cristo nos libertou dessa culpa, mesmo que ele chegue no teu ouvido e ele fale assim, você fez isso aqui. Você vai falar assim, não, calma ali. Eu estou livre dessa culpa. Eu estou livre, eu não sou mais condenado. Eu não tenho mais a condenação sobre mim. Eu fui plenamente perdoado. Eu fui liberto disso. Então, vai-te embora. Quando nós compreendemos isso, nós passamos a enxergar de uma forma diferente as coisas da nossa vida. Nós passamos a ver em relação ao pecado de uma forma diferente. Nós passamos a, poxa, beleza, o pecado não tem mais poder sobre mim. Ele não tem mais poder sobre mim. Ele não tem o poder de atuar em mim. Ele não tem o poder de vir aqui. Não, vai, faz. Tu vai fazer agora. Não, ele não tem esse poder. Eu tenho o poder do Espírito. Mesmo que ele chegue para mim e ele fala, faz isso aqui. Eu, como o poder do Espírito que está em mim, eu tenho o poder do Espírito. Porque o Espírito está em mim. Eu vou falar assim, não vou fazer. Isso não faz parte da minha natureza. E isso não faz parte de quem eu sou hoje. Romanos, o capítulo 6 e o versículo 22, a gente vai ler na mesma versão da Bíblia Viva. Vai dizer assim, agora, no entanto, estão livres do poder do pecado e são escravos de Deus. E entre os benefícios que ele dispensa a vocês, está a santidade, cujo fim é a vida eterna. É batata. Olha ali. No entanto, vocês estão livres do poder do pecado. Cristo, ele nos libertou do poder do pecado. O pecado existe ainda? Existe. Para quem está fora de Cristo, existe. O poder do pecado está todo nela. Mas para quem está em Cristo, o poder do pecado não domina mais. Quem entendeu e quem conhece a natureza nova, o poder do pecado não domina mais. Porque a pessoa conhece a fonte, a sua raiz. Não é mais o pecado que comanda a nossa vida, não é mais o pecado que dita. Não é mais o pecado que determina o nosso futuro. Se nós vamos ser condenados, se nós vamos ter uma morte eterna, se a gente... Não. Ele não tem domínio sobre nós. Não sei se as pessoas conseguem ter a perspectiva do que a palavra domínio quer dizer. Cara, pensa o seguinte, imagine você dominar uma pessoa. O que você acha que é? Na tua concepção, você dominar alguém. Você fala tudo para aquela pessoa. Você vai falar, vai para cá, vai para lá. Senta, não senta, eu não quero que você sente. Eu vou comer. Não, eu não quero que você coma. Agora eu quero que você coma. Mas coma de vomitar até. De tudo que eu quero que você coma. A pessoa domina. Sabe esses bonequinhos marionete assim, que você faz assim, da pessoa, o bonequinho só faz assim? É exatamente isso. Você é dominado por aquilo ali. Esse domínio, esse poder não tem mais. Esse poder, você é livre desse poder, desse domínio. Você é livre desse domínio. Cristo te libertou do domínio do pecado. Ele te libertou do poder do pecado. E aí eu tenho uma pergunta. Quando nós não estamos ligados a Cristo, nós vamos viver uma vida leve? Nós vamos carregar um fardo leve? Um peso leve? Um peso, não tem nem peso leve, mas a gente vai carregar?
um fardo leve? O que você acha? Sim ou não? Você vai ter aquela vida onde você vai... Nossa, eu estou me sentindo leve, eu estou me sentindo bem. É essa vida que você vai ter longe de Cristo? Não. Muito ao contrário. Tua vida vai ser difícil. Você vai estar carregando um fardo. Você vai estar carregando um peso. É assim que você vai estar vivendo. Sempre vai estar carregando um peso. E é assim que nós vivíamos. Nós carregava o peso do pecado, o fardo da condenação. A gente carregava. Imagina uma mochila. Então, a mochila? Não tem ninguém que tem uma mochila perto aqui? Imagina, pega uma mochila e coloca nas costas. E coloca umas pedronas grandes. E tenta andar com aquilo ali. A gente carregava o peso e o fardo do pecado e da condenação. É isso que a gente carregava. Passamos uma vida carregando os nossos pecados nas nossas costas. E de vez em quando, parava, abria a mochila e olhava o que tinha. Olha, eu fiz isso daqui. Há 10 anos atrás, eu fiz isso aqui. Meu Deus, que coisa feia que você fez isso. Coisa feia é estar abrindo essa mochila. Coisa feia é estar lembrando algo que nem Deus não lembra mais. E aí o que acontece? A pessoa acaba ainda entrando num ciclo de lamentação. A pessoa olha o que ela fez há 20 anos atrás e fica... Oh, eu fiz isso. Ai, Deus, eu não amo mesmo você. Eu escutei na igreja que a gente está conectado. Não, eu não estou conectado porque eu fiz isso aqui há 15 anos, há 20 anos atrás. Acaba que isso se torna um ciclo na vida das pessoas. Nós só encontramos vida em Jesus. Só em Jesus nós vamos encontrar a vida verdadeira. Isso ele vai nos dizer em Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei o descanso a vocês. Quem dá o descanso? Quem coloca um fardo em nós leve? É Ele. Ele nos liberta de uma vida de pecado. Ele nos liberta dessa morte, dessa condenação. Ele nos liberta desse fardo pesado. Ele nos liberta disso. É disso que você é livre. Do fardo, da morte, do poder do pecado. Do domínio dele sobre a tua vida. Jesus não apenas nos liberta do poder, mas Ele tira o fardo do pecado. Ele tira o peso do pecado. E a gente passa a ter uma vida leve. A gente passa a ter uma vida leve. Existe uma diferença grande em como em como o mundo nos enxerga e como Deus nos enxerga. Existe uma diferença grandiosa. E eu vou mostrar para vocês. O mundo, ele te enxerga, para o mundo, ele te define assim: você é o que você faz. É assim que o mundo te define. Só que na lógica de Deus não é assim. Na lógica de Deus, você é o que eu fiz. E o que Deus fez por nós? O que Deus fez por nós? Deus, Ele deu o seu Filho. E quando eu coloco Deus, eu estou falando de Jesus. Os três, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, são trêsinhos. É a mesma coisa, gente. Jesus veio, Jesus morreu, Jesus nos perdoou, Jesus nos salvou. Jesus, Ele estava no nosso lugar na cruz. Ele nos substituiu na cruz.
Então, quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê o que você faz. Ele não fala assim, ai, olha, esse aqui faz isso aí daqui. Ó, a Paranaína vê isso aqui. Eita. Não. Ele olha para a Paranaína, ele olha Cristo na vida dela. Ele vê o que Cristo fez por ela. É isso que ele faz. É isso que ele vê em mim e em você hoje. Ele olha para o que está podre lá na rua. E ainda ele vê Cristo naquela vida. Ele vê aquele lá. Ele não vê o que a pessoa faz. Ele vê Cristo. O problema a diferença entre mim entre eu e você e aquela pessoa lá é que a gente crê em Cristo. Então tudo isso é nos dado. Aqui, ó, é seu. A gente já recebeu, a gente já tem, já está na nossa mão, a gente já está usando. Aquele ainda não está na mão dele ainda. O presente está aqui, ó. Imagina, o presente está aqui. Falta a pessoa pegar o presente e levar para casa. A gente já pegou e levou para casa, mas aquele ainda não. Mas um dia essas pessoas vão conhecer também. E vão pegar o presente, vão usar o presente também. Só que a diferença é muito grande. O mundo, ele te define pelo que você faz. A mentalidade humana, ele te define pelo que tu faz. Por isso, gente, a Bíblia coloca da importância da gente mudar nossa mentalidade. Tira a mentalidade do mundo, tira a mentalidade humana e coloca a mentalidade de Cristo em nós. Porque quando nós temos a mentalidade de Cristo em nós, nós vamos nos enxergar através daquilo que Ele fez e não do que nós fizemos. Essa é a chave. É o que Ele fez, não é o que eu e você fazemos. Não é o que eu e você fizemos há 10, 20, 30 anos atrás. Esquece. Porque nós pertencemos a Jesus. Hoje a verdade sobre nós não está no que nós fazemos, mas naquilo que Jesus fez. Essa é a verdade sobre mim e sobre você. Você não é o que tu faz, você é o que Jesus fez. Jesus nos libertou do poder do pecado e nos revestiu dele. Deus não olha mais para o nosso pecado, Ele olha para o sacrifício de Jesus. E eu te provo que Deus não olha mais para o nosso pecado. Eu te provo hoje. Só que antes de eu te provar, eu quero te fazer uma pergunta. Bem legal. Quero que você pense. Vou dar uns minutos para você pensar e depois eu vou te dar uma resposta. A pergunta é a seguinte: o que é o pecado para Deus se Ele não se lembra mais? Vou falar de novo. Eu quero que você tenha isso na sua mente. Se você sair só com essa pergunta, tá bom já. O que é o pecado para Deus se Ele não se lembra mais? Como assim? Que heresia que Deus não se lembra mais dos nossos pecados? Ele aponta o teu pecado na tua cara, Ele te esfrega na tua cara. É isso que a religião te ensina. Vai nessa. A religião quer esfregar o teu pecado. A religião pega uma pessoa aqui, coloca no meio da igreja e fala assim: esse irmão pecou. E daí todo mundo fica: oh meu Deus. Estão fazendo ao contrário do que nem Deus não faz. Hebreus, capítulo 10, o versículo 16 ao 18. Se você acha que eu estou mentindo, vamos lá para a Bíblia então. Que eu vou te responder na Bíblia. Prefiro responder na Bíblia. De mim eu não tenho nada, mas a Bíblia fala. Hebreus 10, 16 e 18. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. E aí?
E agora? E agora? Eu vou ler de novo uma parte. Dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Tem uma versão que fala, jamais me lembrarei. Tem uma versão que fala isso. E agora? A questão é, gente, Deus não se lembra mais do nosso pecado, Ele não olha mais para você e vê o pecado. Ele olha para você e vê Cristo, o sacrifício de Cristo. Ele não se lembra. Deus disse isso aqui, Deus disse isso aqui. Se Deus, que é Deus, disse, dos seus pecados eu não vou mais me lembrar, eu não vou mais. Por que eu e você vamos ficar lembrando? Por que eu e você insistimos de ficar, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. E esquece o que tu fez, cara. Olha e veja o que Cristo fez. Pegue a Bíblia e faça o seguinte. Pega um caderno, pega a Bíblia e escreva o que Jesus fez. Jesus me salvou, coloca o versículo. Jesus me perdoou, coloca o versículo. Faz assim. E aí você vai ver. Poxa, Jesus me salvou, me perdoou, me justificou, me curou, me redimiu. Ele fez tudo isso. Tudo isso. Olha que interessante, ele fala, onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Cara, isso aqui é fantástico. Cristo nos perdoou completamente. Não tem mais para quê, não tem mais por que fazer sacrifício. Não tem mais por quê. Ele perdoou. A analogia que eu sempre uso, cara, você pagou seu carro completo, a última parcela. Aí você pagou, está quitado. Aí chega no outro mês, você pega e você vai lá no lugar, eu vou pagar. Vai lá os caras falam assim, já pagou, já está pago. Para que tu quer pagar? Tá maluco? Vamos te internar. Já está pago, já está pago. O perdão que Cristo nos deu é completo, é perfeito, é definitivo. Quando Jesus morreu, Deus te perdoou completamente, por inteiro. Desde o dia que você nasceu até o dia que você vai morrer. Ele já te perdoou. Ele já te perdoou. Quando Deus olha para mim e para você, o que Ele vê em mim e em você é o sacrifício de Cristo. Nós estamos em Cristo, nós pertencemos a Ele. Ele não vê mais o nosso pecado, Ele não vê a nossa falha, Ele não vê aquilo que nos afastava dEle. Porque eu não sei se você sabe, existe diferença de pecado e pecados. Existe o pecado, a natureza do pecado e existe os frutos do pecado. Cristo não veio tirar o frutinho do pecado, que é mentir, roubar, matar. Cristo veio tirar a natureza. E a natureza era essa que me afastava e afastava você de Deus. A natureza do pecado não permitia que eu e você tivéssemos acesso a Deus. A natureza do pecado tinha nos condenado para a morte eterna. A natureza do pecado nos condenou para uma vida difícil, pesada, de condenação, de culpa. É isso. A natureza do pecado nos trouxe isso. E Cristo veio nos libertar disso, da natureza do pecado. Ele veio nos libertar dessa vida longe de Deus. Porque, desculpa, cara, se a gente com Deus, já tem dias que é difícil, né? Tem dias que é punk. Imagina a gente sem Deus, longe dEle, não podendo ter comunhão com Ele.
Eu não sei como aquelas pessoas viviam. Eu não sei como. A sua vida, você tinha que passar a sua vida de uma forma difícil, pesada, não tinha paz. Não é essa a vida que Deus tem para nós hoje. É totalmente diferente a vida que Deus tem para mim e para você. Se Deus olhasse para mim e para você hoje, e Ele enxergasse, Ele visse o nosso pecado, hoje, eu e você não teríamos a chance de ter a comunhão com Ele. Se Ele olhasse hoje para mim e para você, e Ele visse o pecado, a natureza do pecado, nós não teríamos comunhão com Deus. Por isso que quando Cristo vem, o sacrifício é definitivo. É definitivo. Não precisa ser feito mais vezes. Não precisa que eu e você sacrifique. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem é eu e você aos pés de Jesus? Nada. Cara, Jesus, ele veio e fez um sacrifício perfeito. Perfeito. Pensa só, eu e você conseguiríamos fazer um sacrifício perfeito? Nunca. Não mesmo. Never. Mas Cristo fez. E Ele fez o sacrifício perfeito no meu lugar e no seu lugar. E Ele falou assim, pronto, eu fiz esse sacrifício perfeito. Ele foi até os céus, chegou na frente do Pai e falou assim, aqui está o meu sangue. É o meu sangue que perdoa eles. É o meu sangue agora que cobre a humanidade. Agora quando o Pai olha para mim e para você, o Pai vê o sangue. O Pai não vê nós. O Pai não vê a nossa falha. O Pai não vê o nosso pecado. Ele vê o sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus é maior do que o pecado. O sangue de Jesus é superior ao pecado. Deus, ele não pode ter um relacionamento de pai para filho enquanto a humanidade está ligada à natureza do pecado. Ele não pode. Deus e o pecado não estão no mesmo lugar. A natureza do pecado não bate. Por isso que Adão foi tirado do jardim. Porque Adão criou a natureza do pecado. Quando Adão pecou, pronto. E aí Deus falou assim, agora não dá mais, agora você vai sair. Entende por que Deus não enxerga o nosso pecado? Porque se Ele enxergasse o nosso pecado, nós não poderíamos ter comunhão com Ele. Agora, porque Ele olha para Cristo, nós podemos ter comunhão com Ele. Cara, isso é fantástico, isso é fantástico. Quando nós cremos em Jesus, a nossa natureza muda. Por isso, podemos ter um relacionamento de pai para filho com Deus. Hoje a gente pode ter um relacionamento de pai para filho. Chegar assim e falar, pai, eu estou aqui, pai. Nós nunca que poderíamos ter isso antes. Cristo nos libertou do poder do pecado. Cristo nos libertou do domínio. O pecado existe? Existe. Mas ele não tem mais domínio sobre você. Ele não pode mais dominar a sua vida. Você está ligado a Cristo? Você está ligado a Cristo? Então, você é livre do pecado. Você é livre do domínio dele. Você é livre do poder dele. Você é livre da culpa. Você é livre da condenação. Você é livre do jugo. Outra pergunta. Agora, quem sabe você vai falar, tá, mas o que é essa vida livre? A vida livre que Cristo nos trouxe é não estar mais preso ao pecado, é não ser mais dominado por ele, mas é ter a liberdade para viver com Deus.
Hoje eu e você temos a liberdade para ter acesso a Deus, para ter comunhão com Deus, para conhecer Deus, para viver com Ele. Essa é a liberdade, é para essa liberdade que Cristo nos chamou. Antes nós não tínhamos essa comunhão. Antes de nós encontrarmos Cristo, nós não tínhamos essa comunhão com Deus. Nós não podíamos ter essa comunhão. Mas hoje nós temos. O meu final e o seu final antes era a morte eterna. Só que hoje o meu final e o seu final é a vida eterna. Com Deus. Olha que maravilha. Pensa. Quando nós estamos ligados hoje a Cristo, Ele nos dá essa vida eterna. A liberdade que Jesus nos trouxe foi restaurar o nosso relacionamento com o Pai. Lucas, o capítulo 4, o versículo 18 ao 19. O que acontece aqui? Jesus ele foi numa sinagoga e aí pediram para ele ler. E aí ele pega Isaías e aí ele abre aqui e ele lê. Que engraçado. Como é que pode, né? Ele pegou exatamente no lugar. E Isaías tinha dito isso aqui. Isaías, há muito tempo antes de Jesus vir. Era uma profecia. E aí Jesus pega, e aí Jesus lê e fala o seguinte: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para levar as boas notícias de salvação aos pobres. Ele me enviou para consolar os que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e proclamar o ano da graça do Senhor. Olha só. E de fato, a pessoa que estava lendo era a pessoa que cumpriria aquilo. Isaías estava falando dele. Isaías estava falando de Jesus. E Jesus vem e cumpre isso. Jesus ele vem para levar as boas notícias de salvação aos pobres. E não é pobre que a gente imagina. Pobre não tem dinheiro. Pobre era eu e você. Porque quando a gente está sem Cristo, a gente é pobre. A gente não é nada. A gente é miserável sem Jesus. Só que ele vem trazer salvação para mim e para você, para anunciar essa salvação. Ele me enviou, Cristo foi enviado para consolar os que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e proclamar o ano da graça do Senhor. Aleluia! Nós vivemos o ano da graça do Senhor. O ano não é só 365 dias. A partir do momento que Jesus vem, a partir do momento que Jesus diz, está consumado, a gente vive o ano da graça, até ele voltar. Quando compreendemos que nós somos livres, que o poder do pecado não nos domina, que hoje estamos ligados ao Pai, a nossa vida é diferente. E sabe como? Aqui vai a prática agora. No começo eu falei que a palavra ela é prática, agora eu vou dar prática. Você ouviu tudo isso aqui, você fala, tá, beleza. Você diz que Deus não se lembra mais do meu pecado. Você diz que Cristo, quando Deus olha para mim, vê o sangue de Jesus. Você diz que eu não sou condenado. O que isso vai ser? O que isso serve no meu dia a dia? A questão é essa. Não basta você ouvir. Tem que ser para o seu dia a dia. Como que você aplica isso? Vamos lá. Hoje, quando nós compreendemos, porque a questão é essa, você não tem que apenas ouvir, você precisa compreender. Você precisa compreender. Você crê, aí você ouve e você compreende. Por isso que a gente fala tanto em meditar. Porque você medita, aquilo fica na tua cabeça, fica na tua cabeça, fica na tua cabeça. E vai chegar uma hora que a chavinha vai fazer assim, tic, você fala, entendi agora. Mesmo que demore 1 semana, 2 semanas, 1 mês, você vai entender. Só que a gente precisa meditar. Nós precisamos compreender. Tem pessoas que só ouvem, só escutam. Não compreendem e acabam não vivendo tudo aquilo que Deus tem para elas. Nós precisamos compreender, é importante. Vamos lá.
Quando nós compreendemos que nós somos livres do poder do pecado, que nós hoje estamos ligados ao Pai, nós passamos nos dias da nossa vida ter a convicção de que nós não estamos mais sozinhos. Que nós não estamos mais perdidos. Nós não precisamos mais ficar com medo do que vai acontecer. Nós não precisamos mais ficar com medo do juízo final. Meu Deus. Que nem uns lá que eu nunca acreditei, mas muita gente falava do telão, né? Deus do céu. Cada um com as suas histórias. O telão que vai passar tudo. A minha pergunta é, se da Bíblia fala que Deus não se lembra, como é que ele vai passar no telão? E aí? E aí? Viu? Agora, aqui ó, viu? Ligamos a chavinha. Vamos lá. Nós não precisamos mais ficar com medo das dificuldades e desafios que nós vamos enfrentar. Porque nós sabemos que nós somos livres. Nós sabemos que nós hoje estamos ligados em Cristo. Cara, você é livre. Você é livre. Hoje você não está mais afastado de Deus. Você está próximo, você está perto, você está nele. Vamos colocar assim, você está próximo, você está perto, você está nele. Você está nele. Ele é a fonte e você é o ramo. Aqui ó. Vai saindo, vai saindo, vai saindo e vai saindo. É uma coisa só, não tem diferença. O seu espírito e o espírito dele, eles são um. Em vez do medo, a gente vai passar a ter coragem e ânimo para enfrentar qualquer coisa. Sabe por quê? Porque Deus está com a gente, porque nós não estamos desamparados ou abandonados. Isso vai ser uma convicção tão forte dentro do nosso coração, que a gente vai falar, não, eu não estou sozinho, eu não estou abandonado, eu não estou desamparado. Vai vir a culpa, vai vir o diabo tentar colocar condenação no seu coração, no seu dia a dia. Você vai falar assim, não, Deus não se lembra mais disso que eu fiz. Em vez de eu ficar olhando para o que eu fiz, eu vou olhar para Ele. Uma hora eu ainda quero falar sobre a questão da palavra arrependimento aqui. De você se arrepender. Você confessar o seu pecado e você se arrepender. Eu vou falar uma hora disso aqui, porque aqui tem um segredo bem importante, que, olha, pouquíssimos conhecem. Hoje não dá tempo, que é muita coisa, e eu também nem coloquei no meu esboço aqui. Mas uma hora eu vou fazer. Sobre arrependimento e sobre nós confessar os nossos pecados. O que é hoje? Como é na graça hoje isso? Vamos lá. Só que, em vez de você focar naquilo que você faz, pega o exemplo de Deus e foque naquilo que Jesus fez. Não olhe o que você faz. Gente, quanto mais a gente olhar o que a gente faz, mais a gente vai entrar num buraco. Mais a gente entra no buraco, porque a gente fica, eu fiz isso, e vai começar a sair coisa feia, coisa preta, e aí, meu filho, você vai acabar a sua oração lá, né? Eu fiz tudo isso, Deus. Quem sabe você vai me perdoar. Não tem quem sabe. Ele perdoou já. Completamente, gente, completamente. Enxergue que Ele te perdoa completamente. Que o Espírito agora no seu coração te revele. Enquanto eu estou falando, que Ele te revele agora no seu coração que você é perdoado completamente. Passado, presente e futuro. Olhe para o que Cristo faz. Olhe para o que Ele fez na sua vida. Não olhe para o que você faz. Olha, uma coisa bem importante, a maneira como você vê as coisas que acontecem na sua vida está ligado em como você vê Deus. A maneira como você vê as coisas na sua vida está ligada à maneira como você vê Deus. Se vem uma dificuldade, vou dar um exemplo.
se vê uma dificuldade e você entra em desespero, como é que você enxerga Deus? Você fala assim, não, Deus está comigo. É assim que você enxerga Deus? Não, é o contrário. Se você vê a dificuldade e você entra em desespero, você, meu Deus, eu estou sozinho, Deus não me ajuda nem a pau. Estou ferrado nisso aqui. Se você, vai lá, comete um pecado, como que você vê aquela situação? Você entra em lamento, vai para o muro das lamentações e fica, ai. Não. Sabe por quê? Porque daí você faz isso, mas na verdade no seu coração você tem, Deus não vai me perdoar por causa disso. Isso que eu fiz é muito errado. Então Deus não vai me perdoar, não tem perdão para isso. É assim que você enxerga Deus, um Deus que não perdoa. Agora, se você comete o pecado, e você, em vez de olhar para aquilo que você fez, você olhar para Cristo, e você falar assim, não, Deus me perdoou já. É assim que você enxerga Deus, um Deus que perdoa. A maneira como nós enxergamos e nós lidamos a nossa vida, é a maneira como nós, está ligado a como a gente enxerga Deus. A sua identidade não está ligada ao que você tem ou o que você faz. Pelo menos não para Deus. A mentalidade do mundo, ela é definida assim. O que você tem? Você tem um bom carro? Você tem uma boa casa? Então você é uma pessoa de sucesso? Você é uma pessoa essa pessoa é uma pessoa boa porque ele tem muita grana? Que nada. Para Deus, a sua identidade está ligada ao que Jesus fez. Está ligada à obra redentora de Jesus. Porque Cristo nos perdoou, nós somos perdoados. Essa é a nova identidade, é a nossa identidade. Porque Cristo nos reconciliou, hoje nós somos filhos de Deus. Essa é a nossa identidade. Está entendendo? Não é o que a gente faz, é o que Cristo fez. Se ele chega na sua frente e ele fala assim, você é perdoado. Aí você vai falar assim, não, como assim? Ele vai falar assim, eu estou dizendo que você é. Você ia falar para Jesus que não? Não, sério, você ia falar para Jesus que não, cara. Se Jesus chegasse na tua frente... Ai, desculpa. Se Jesus chegasse na tua frente e ele falasse assim, Paranaína, tu é perdoada. E a Paranaína fala assim, não, sou não. Eu fiz isso de errado? Cara, eu teria vergonha de fazer isso na frente de Jesus. Pois é. Jesus está na nossa frente. Ele está vivo. Ele está com a gente. Nada passa despercebido. Nada. Tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente fala. Tudo. Então quando você pensa assim, Deus não pode me perdoar, não. Ele está ouvindo. Deus do céu. Deus perdoa que eles não sabem o que eles fazem. Porque Cristo diz para mim e para você, você é perdoado, essa é a nossa identidade. Porque Ele fala para mim e para você, você é filho de Deus, essa é a nossa identidade, a nossa condição. Não somos mais escravos do mundo, não somos mais escravos da aceitação, não somos escravos do dinheiro, não somos escravos da circunstância, mas nós temos certeza da vitória sobre todas as coisas. Porque eu e você vencemos? Não, porque Cristo venceu. E aí ele chegou na minha frente e na sua frente, ele falou, você é mais que vencedor. Então eu tomo para mim, eu falo, beleza, eu sou mais que vencedor. Porque Jesus disse para mim. Eu vou ter audácia de falar que não? Para Jesus? Eu não, eu prefiro... Tá bom, Jesus, tu diz, então vamos lá. Sou mais que vencedor. Essa é a nossa condição. Essa é a sua identidade. A sua identidade é livre hoje. Livre do poder do pecado, livre da condenação, livre da culpa. Essa é a sua identidade hoje. Você fez alguma coisa? Não, você não pode fazer nada. O que tu vai fazer? A gente só crê, a gente fala assim, amém, Jesus, eu creio naquilo que você está me dizendo. Você não tem que acreditar na Sara.
A Sara não é Jesus. Você tem que acreditar em Jesus. Jesus ele é. Jesus salva. Não, pessoa nenhuma salva. Cara, não tem. Por isso, eu digo para você hoje, se você falou assim, mas eu não compreendi. Se você quiser, pode ouvir de novo a pregação, se você quiser. É livre, cada um é livre, faz o que quiser, gente. Ninguém está aqui colocando uma arma na cabeça de ninguém e fala assim, vai assistir mais uma vez. Que nada, quer assistir, assiste, não quer assistir, não assiste. Só que uma coisa você temos que ter aqui, ó. Você quer entender? Você tem uma Bíblia na sua casa? Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Abra. De verdade. E deixe Ele te ensinar. Porque eu vou falar uma coisa. Quem nos ensina é o Espírito. É Ele que te ensina. Ele é o que mais quer que você compreenda. Ele é a pessoa que mais quer que você entenda aquilo que está sendo colocado. Agora, se você não quer entender, você não vai entender. Mas pode ver umas 50 vezes a pregação. Você não vai entender. Porque tu não quer. É aquela história do semeador. Vai ter a terra boa, vai ter a terra que vai ser espinhosa, vai ter a terra do pedregulho, vai ter a terra que nem vai cair na terra, vai cair antes ainda, a semente vai cair fora ainda. Que eu e você venhamos ser a terra que produza frutos na nossa vida. Que a palavra de Cristo tenha acesso para produzir 100 vezes mais. Porque a palavra de Cristo, ela nos é ensinada, ela nos é revelada para a nossa vida prática. Se amanhã, se segunda, terça, quarta, quinta, sexta, o diabo vier na tua mente e falar assim, é mentira, você é um perdedor, você é condenado, você está no inferno já. Você tem que lembrar isso aqui, e você tem que falar assim, não. Eu não sou isso, eu sou salvo, eu sou redimido, eu sou lavado, eu sou purificado. Não pelo que eu fiz, mas pelo que Cristo fez em mim. É o que Ele faz. Amém? Eu quero orar por você. Pai, nós te agradecemos porque nós estamos aqui. Obrigado por aquilo que você falou no nosso coração hoje. Que essa palavra, Senhor, venha ecoar no nosso coração. Venha ecoar. Que venha ecoar no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, domingo. Venha ecoar em nós, Pai. Que essas palavras que nós ouvimos, que esses textos, que esses versículos que nós lemos, Pai, não venha sair da nossa mente, não venha sair do nosso coração, mas esteja cravado em nós. Para que no momento que o diabo vier tentar nos incomodar, vier tentar nos falar ao contrário, a palavra nos diz, nós venhamos nos lembrar e nós venhamos dizer, não. Não é isso que a palavra me diz, não é isso que a Bíblia me diz, não foi isso que Cristo me diz. Obrigada, Senhor. Obrigada porque nós somos aceitos, nós somos perdoados, nós somos amados, nós somos redimidos, nós somos purificados, nós somos justificados. Essa é a verdade sobre nós. Nunca nós poderíamos conquistar isso através das nossas obras. Mas o Senhor nos deu de presente. De presente. Nós te agradecemos. Amém e amém. Amém? A gente vai passar para a Santa Ceia agora. Obrigada. E agora eu vou responder uma outra pergunta. Do porquê que Jesus nos libertou. Jesus me libertou e libertou você. Puramente por amor. Puramente por amor. Porque o amor de Cristo por você é tão grande.
O amor de Cristo por nós é tão grande que a gente não consegue nem imaginar. A gente acaba limitando, acaba colocando o amor dele numa caixinha e dizendo assim, ele só me ama isso aqui. Ou ele nem me ama. Mas não. O amor dele por você é gigantesco. É mais que gigantesco. É incondicional. É ágape. Um amor que não tem fim. Você consegue ter a dimensão do que é um amor que não tem fim. Não tem fim. O ser humano, depois de um tempo, eu não estou gostando, não estou amando tanto assim. Mas ele não. O amor dele não tem fim. E ele fez isso, ele me libertou. Ele libertou você dessa vida escrava do pecado, uma vida onde nós estávamos afastados de Deus, para nos reconciliar. E o momento da crucificação foi um momento onde ele nos reconciliou com Deus. Ele nos reconciliou com o Pai. Essa liberdade foi cravada. Essa liberdade foi consumada. Ele falou assim, agora deu, chega. Pai, os teus filhos, esses não estão mais longe. Agora eles podem se achegar. Agora eles podem ter o descanso. Agora eles podem ter a vida que você sempre sonhou para eles. Por isso eu quero convidar você nesse momento a orar comigo. Para a gente orar pelo pão e pelo suco. E eu quero que você ore junto comigo. Agradeça, fale obrigada, Pai, obrigada, Senhor, pelo teu corpo, obrigada pelo sangue de Jesus, obrigada pela vida, obrigada pela reconciliação. Agradeça nesse momento, amém? Pai, nós queremos te agradecer por tudo aquilo que você fez através de Cristo na nossa vida. Obrigada porque hoje nós temos acesso direto a Deus. Obrigada porque hoje nós podemos ter comunhão com Deus. Obrigada porque hoje nós podemos viver uma vida inteira ao teu lado. Nunca, assim como eu disse antes, nunca obras nossas seriam suficientes para que nós pudéssemos ter essa reconciliação. Mas a obra de Cristo, o sacrifício perfeito, nos reconciliou com Deus. Conectados a Deus, nós estamos juntos, ligados a Deus. Nós queremos te agradecer, Pai, que quando nós vier comer e beber do corpo e do sangue de Jesus, dentro do nosso corpo venha ter vida, paz, alegria, descanso para a nossa alma, descanso para o nosso coração, que nós venhamos ter convicção daquilo que nós ouvimos, que nós venhamos ter convicção do amor e da graça de Jesus por nós, que nós venhamos ter convicção de tudo aquilo que Cristo nos deu e nos ofereceu. Muito obrigado, Jesus, amém e amém. Você pode participar do corpo e do sangue, no nome de Jesus. Cordeiro de
'cause the God I serve knows all. I know that my